Olá, esse aqui é o Ministério Público de Contas Cidadão, o podcast aqui do Ministério Público de Contas do Estado de Sergipe, em colaboração aqui com o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, falando sobre gestão pública, a boa aplicação de recursos públicos, a atuação dos órgãos de controle. E hoje teremos a honra de receber o nosso amigo Jackson Souza, secretário do TCU aqui em Sergipe e coordenador do Fórum de Combate à Corrupção aqui em nosso estado. E hoje vamos conversar sobre muitos assuntos, combate, enfrentamento à corrupção, falar sobre uma campanha que o FOCO, junto com o Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas e todos os órgãos integrantes do FOCO, está trabalhando esse final de ano para exatamente trabalhar esse tema da prevenção e combate à corrupção, incentivo à boa gestão. Enfim, é uma honra muito grande, Dr. Jackson, estar aqui conosco. E começaria logo essa nossa conversa, acho que o nosso ouvinte, nosso espectador quer saber. Em suas palestras, que eu já tive o privilégio de assistir, Jackson, você faz uma diferenciação, assim, entre enfrentamento, prevenção, combate à corrupção. Os conceitos são próximos, mas eles têm ligeiras diferenças, é isso? Muito grato, por estar aqui conosco. Viu? Obrigado, Bandeira. Bom dia a todos. A gente gosta de fazer essa diferenciação, não desmerecendo o que a gente chama de combate a posteriori dos eventos de fraude e corrupção, mas para privilegiar a prevenção. Eu acho que é entendimento corrente e até se a gente fizer paralelos com a nossa saúde, por exemplo, a prevenção ela é muito mais efetiva, ela é muito mais barata, os resultados são muito melhores, porque você gasta menos esforços e recursos e você tem, no caso da saúde, uma saúde melhor. Alimentação saudável, exercício físico, isso é sempre muito mais efetivo do que você tomar remédio. Né? O remédio, por melhor que seja o antibiótico, ele tem seus efeitos colaterais. Por melhor que seja o cirurgião, deixa sequelas no seu organismo. E nas organizações também funciona assim. A prevenção é um mecanismo de enfrentamento da corrupção muito mais efetivo por conta disso. É mais barato e traz mais resultados desde que as organizações consigam implementar uma série de componentes desse mecanismo da prevenção que a gente vai detalhar ao longo da conversa. Certo, eu acho que muito nesse caminho o Tribunal de Contas da União vem capitaneando esforços nacionais, federais e nacionais nesse sentido, que a gente tem acompanhado muito o trabalho do Tribunal de Contas da União e todos os órgãos de controle se engajando nisso, do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção. Inclusive aqui no nosso estado de Sergipe, os números falam muito bem por si. Eu acho que o estado de Sergipe tem conseguido um engajamento muito grande, fruto, inclusive, do trabalho do nosso amigo Jackson aqui. Mas, Jackson, podia explicar um pouquinho o que é o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, até para a sociedade poder acompanhar e, inclusive, cobrar dos seus mandatários, dos gestores que possam aderir a esse programa e estar com esse programa em dia, porque acho que é um programa que somente ajuda a boa gestão e ao fim e ao cabo, a boa aplicação de recursos públicos. Podia falar um pouquinho sobre o PNPC? O Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, João, ele nasceu lá pelos idos de 2018, 2019, num trabalho do Tribunal de Contas da União. À época se chamava Estratégia Nacional de Prevenção à Corrupção. Lá no Mato Grosso do Sul foi feito um levantamento da suscetibilidade das organizações públicas naquele estado aos eventos de fraude e à corrupção. A partir do sucesso desse programa, dessa estratégia, dessa ação que foi realizada, entendeu-se por bem estender para o país inteiro. E para que a gente conseguisse a efetividade desse programa, a gente contou com o apoio e a adesão das redes de controle em todos os estados. Só para contextualizar, todos os estados da federação têm uma rede de controle, por vezes chamado simplesmente de rede de controle da gestão pública, por vezes chamado com algum nome próprio, como é o caso aqui do estado de Sergipe, que tem o Fórum de Combate à Corrupção do estado de Sergipe, que é o FOCO.
Então, tem algumas denominações que mudam um pouco a forma de chamar por esses órgãos, mas a ideia é a mesma. A conjunção de vários órgãos de controle num fórum de debate e compartilhamento de informações. Então, a partir da difusão do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção pelas redes nacionais de controle, a gente conseguiu alcançar o país inteiro. Foram 16 mil organizações públicas mapeadas, dessas 11 mil participando efetivamente. Aqui no estado de Sergipe nós temos 284 organizações mapeadas e 212 participando efetivamente. O trabalho de adesão ele é permanente. A gente está sempre conquistando novas adesões e isso que você falou é interessante, da população saber se a sua prefeitura, a Câmara Municipal do seu município, o órgão que você se relaciona mais proximamente, ele está ou não no Programa Nacional. E tem como saber isso? Tem como saber. No site da Rede de Controle, é rededecontrole.gov.br, tem lá a relação das organizações que já aderiram ou que não aderiram ao programa. O fato da organização aderir não é garantia que ela esteja imune à corrupção, evidentemente que não. Mas é um sinal muito claro que o gestor está preocupado e está antenado com o que há de melhor, porque o programa ele traz as melhores práticas de prevenção à corrupção para as organizações. Então, as organizações que aderiram a esse programa, elas já estão se preparando exatamente para fechar as oportunidades, que a gente depois pode detalhar mais, que as organizações possibilitam por conta das fragilidades que elas têm. Historicamente, a gente tem essa situação nas organizações públicas. A questão das fragilidades também é uma questão muito relevante, porque, lamentavelmente, a visão que eu tenho, acho que compartilhada acho que por muita gente, de que temos ainda digamos assim, uma precariedade de gestão, ou realmente, acho que a palavra é essa mesmo, a fragilidade em relação, especialmente nos municípios do interior, ainda não se tem, digamos assim, uma profissionalização efetiva da gestão, ou uma internalização de que os elementos de gestão, do ciclo de gestão, têm que ser bem executados. Então, o planejamento, a execução, o controle, a correção, esse ciclo administrativo ele tem que ser bem detalhado. E eu acredito que programas como esse, do PNPC, tem o Time Brasil da CGU, que também traz estratégias de controle, colocam luz naquilo que é muito importante, que o controle ele não é algo fora da vida do dia a dia do órgão público ou da entidade pública. O controle ele faz parte do ciclo administrativo. Toda vez que a gente planeja, a gente executa, a gente controla para ver se o que foi planejado deu certo e verificar o que é que pode ser melhorado no próximo ciclo. Então, e aí, por isso que a gente precisamos sempre colocar a luz e empoderar os controles internos e colocar a luz também nessa questão da atuação dos órgãos de controle externo e de como, inclusive, a população pode ajudar a que esse controle seja efetivo, cobrando efetivamente os resultados. Então, nesse ponto, é que a gente vê a importância de pensar controle e o pensar controle a partir digamos assim, do seu substrato, aquilo que embasa o controle e aquilo que faz com que o controle dê certo. Aí, nesse ponto, eu estou dando um pouco uma volta, mas para chegar lá também um tema que nosso amigo Jackson aqui é especialista e que é absolutamente primordial. Muita gente olha assim, não, estou inventando a roda, mas que é a questão da ética e da integridade. Então, Jackson, acho que para a gente, inclusive, ilustrar melhor esse tema, você podia definir, digamos assim, ética é uma palavra meio aberta. Então, dizemos, o fulano tem ética ou não tem ética, e a integridade também é um conceito que não é tão bem conhecido, como às vezes também compliance também não é um conceito bem conhecido. Você podia falar um pouquinho desses conceitos para aquele, às vezes, o cidadão que está nos escutando ter mais noção em relação a isso? Você tocou numa questão chave, né? Que é ética, moral, integridade, principalmente essas três, elas têm um fundo de
de uma área de conhecimento muito específica, que é a filosofia. Então, quem não é habilitado, qualificado em filosofia, fica difícil, né, transitar por esses termos do ponto de vista teórico, exatamente por conta, né, de ser um assunto, uma coisa muito específica da filosofia. Mas a gente traz esse tema, a gente traz esse assunto para essas discussões das organizações, da prevenção, do enfrentamento à corrupção, para chamar a atenção da necessidade de a gente ter comportamentos corretos. A gente podia teorizar que não é o caso, que ética é algo atemporal, né? Ela não se limita a um determinado tempo, ela é um conceito filosófico universal, do que é certo e do que é errado. Moral, a gente poderia considerar como uma situação temporal e geográfica, restrito a um determinado grupo. Um grupo tem uma moral própria, um grupo ou em uma determinada época a moral prevalecente é daquela. Mas essas teorias a gente acha que não deve ser aprofundado, porque não é esse o objetivo, a gente discutir teoria filosófica de ética e de integridade. A ideia é a gente trazer a discussão da ética, da moral e da integridade, trazer o assunto para dentro das organizações, para que elas compreendam que uma organização que cria uma cultura da ética e da integridade, ela está muito mais refratária a eventos de corrupção do que uma outra que não se discute o tema. Então, a gente contar com a cultura organizacional nesse sentido, a força do grupo a impedir que um agente público, né, sequer pense em corrupção, porque ele sabe que vai ser rechaçado pelo grupo. Então, quanto mais a gente discutir, conversar sobre ética, conversar sobre levar eventos sobre ética para dentro da organização, para fora da organização também, mostrando para a sociedade o quão ética é aquela organização, muito mais efetividade a gente tem na prevenção. Não é à toa que dentro dos mecanismos que o PNPC trabalha, que são 5 mecanismos, prevenção, detecção, investigação, correção e monitoramento, o da prevenção é o maior, são 18 questões no questionário que é aplicado, e dentro da prevenção tem 3 mecanismos, e o primeiro dele é a gestão da ética e da integridade, que o programa verifica e orienta as organizações a executarem eventos, trazer a ética para a discussão, para que as organizações passem a pensar sobre isso, para que não haja aquela pressão nem racionalização dentro daquilo que a gente chama do triângulo da fraude. Explique mais um pouquinho, acho que é muito importante, o triângulo da fraude. O triângulo da fraude tenta se explicar por que ocorrem as fraudes a partir do comportamento das pessoas e das organizações. Então, a gente tem nos 3 lados do triângulo 3 situações. Uma é a pressão, a outra a oportunidade e a outra a racionalização. A pressão, como o nome diz, é uma pressão que o agente sofre, seja do ponto de vista financeiro, ele está endividado e vê naquilo ali uma chance, né, de sair daquele endividamento, e pode ser até uma pressão de fato, de perder uma função, de ser exonerado de uma função. Uma gratidão que ele tem. Uma gratidão, ele sofre uma pressão psicológica para cometer aquele ato ou deixar que se cometa aquele ato. O outro, que ainda é no aspecto do agente, é a racionalização, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, que é a desculpa, eu poderia chamar assim, a desculpa mental que a pessoa dá para cometer um ato que ele sabe que é errado, mas ele anula aquele saber que é errado por conta de desculpa do tipo, todo mundo faz, só eu que não vou fazer. O que é que tem eu pegar um determinado produto no almoxarifado, já que tem tantos, e eu preciso para concluir o trabalho do meu filho, lá meu filho precisa concluir, enfim. E, por fim, o outro lado do triângulo, e aí diz respeito às organizações, que são as oportunidades. São as janelas abertas que as organizações deixam por não ter uma gestão eficiente, por não ter conceitos de governança, por não ter transparência, uma série de razões, ela favorece a ocorrência da fraude e a corrupção. Então, tenta-se explicar por que ocorrem as fraudes e a corrupção por conta disso, desses 3 fatores e incidentes sobre o agente, sobre a conduta do agente. Então, aí mostra, sempre que eu trabalho com boa gestão, excelência na gestão, não existe excelência na gestão sem cobrança, sem estar a pessoa tomando conta. Então, todas as nossas atividades da vida, até nossos filhos, às vezes eles são naturalmente estudiosos, mas outros nem tanto. Mas se a gente ficar cobrando, acompanhando, a probabilidade de que as coisas deem certo é muito maior. E nas organizações não é diferente.
Então, quando a gente quer excelência em um resultado, a gente fica cobrando para aquele resultado acontecer. E da mesma forma, se a gente quer prevenir o risco da corrupção, a organização tem que trabalhar para que isso aconteça. E o que é que ela vai fazer? Ela vai exatamente trabalhar, vai fechar as janelas de oportunidade, então vai melhorar os controles, vai segregar as funções, vai ter fiscalizações, vai, enfim, instituir controles para que as oportunidades não surjam e pode trabalhar também nesse lado psicológico. Como é que diminui a pressão? Dando, por exemplo, trabalhando maior independência entre os servidores, principalmente em funções chaves, aquelas que não sejam de direção, chefia e assessoramento, servidores efetivos, porque de uma maneira espera-se que eles tenham maior independência para as pressões. E a questão da racionalização é muito o que a ser feito também. E é uma questão importantíssima, que às vezes eu colocado um pouco de lado, os códigos de ética e a normatização do que pode e o que não pode. Porque quando você diz expressamente não pode, aquilo, digamos assim, diminui a janela de racionalização da pessoa, dizer, rapaz, isso aí todo mundo faz, eu achei que podia. Não, meu amigo, não podia, tá no código, está dizendo com todas as letras, não pode. Então, é muito importante trabalhar sobre isso, e aí a importância, que é uma coisa que levado meio de lado, dos códigos de ética, que também é um aspecto do PNPC. As organizações devem ter código de ética exatamente para isso, para tornar claro o que pode e o que não pode, e aí, tornando claro, isso aí é provado cientificamente, se está claro que aquilo não pode, se está claro que o grupo rechaça aquele tipo de atividade, aquela conduta ela é desestimulada ou ela se evita que ela aconteça. Então, Jackson, realmente, os códigos de ética realmente são importantes. Toda organização deveria ter seu código de ética. Você disse uma coisa assim super interessante. A racionalização, ela busca as brechas. Né? Busca o que não tem para poder justificar. Quando você tem a materialização de uma regra de conduta positivada, ou seja, escrita num código, num documento, que é o código de ética, essa racionalização vai para o espaço. Porque ele não vai ter essa margem de manobra. Então, o código de ética é essencial. E mais, que a gente observa é que a existência do código de ética não garante que haja uma cultura ética. Mas é o primeiro passo. O fundamental é você colocar em prática o código de ética. E tem uma estrutura que é essencial, no PNPC a gente estimula isso, que é a criação das comissões de ética. Porque a comissão de ética é que vai fazer com que o código de ética saia da gaveta. Ela tem a função pedagógica, a ela fica a incumbência de realizar eventos de conhecimento sobre o código, os princípios éticos, os princípios que aquela organização entende como sendo éticas, que vão estar positivados lá no código, e não só para o seu quadro próprio, no caso das organizações públicas, para os seus servidores, comissionados, etc. É importante também levar esses princípios que estão positivados no Código de Ética para fora dos muros, porque é a partir de agentes externos à organização, em conluio com agentes da organização, que acontecem os eventos de fraude e a corrupção. Então, se você leva para fora da organização os seus princípios éticos materializados no Código de Ética, você diminui essas ocorrências. Algo como o agente corrupto externo, o agente privado corrupto, vai dizer assim, naquela organização eu não vou nem tentar, porque eu vou perder meu tempo. Porque ele sabe, através dessa cultura, eu reforço muito o valor de uma cultura organizacional, a partir dessa cultura, ele sabe que ele não pode avançar bastante. Então é importante não só criar o Código de Ética, ou atualizar o Código de Ética. Nesses trabalhos que a gente vem realizando do PNPC, a gente tem conversado muito com as prefeituras. E uma vez eu conversando com o controle interno, ele chamou a atenção, poxa, legal, a gente não tinha se atentado para isso, a gente está providenciando o Código de Ética, e para nossa surpresa o Código de Ética já existia. Tinha 30 anos o Código de Ética de lá, e eles não sabiam que existia, né? Porque a gente tem esse problema da descontinuidade, né, nas administrações, nas prefeituras, infelizmente. A gente vai avançar para a melhoria disso, mas a gente ainda é uma realidade. Então, o que a existência de um código de ética, reforço, ele não garante.
mas é o primeiro passo. E quem está com ele desatualizado, convém trazer novos princípios, novos entendimentos, porque a gente tem coisas novas, as redes sociais, né? Código de ética acho que de 10 anos, de 15 anos vai estar desatualizado. Ainda que você não precise atualizar o código de ética, mas normatizar. Conflito de interesse, é importante as pessoas saberem o que é que a organização entende como sendo um conflito de interesse. Determinados setores, mapear o risco de determinados setores, porque eles estão sujeitos a, por exemplo, recebimento de presentes. O que é que pode e o que é que não pode? Em regra, não pode, só coisas que não têm um valor comercial. Então, se você não tem isso positivado, final de ano, fiscal de vigilância sanitária, por exemplo, recebe uma cesta de produtores que ele fiscaliza, né? Então isso precisa estar ali positivado, porque muitas vezes a pessoa está tão acostumada com aquele comportamento que racionaliza. Assim, não, eu sou independente, eu não faço nada por conta dessa cesta. Mas o que é que custa eu receber a cesta? Né? Um queijinho, uma coisa e tal. É inadequado, porque você tem a situação do conflito de interesse real, potencial ou aparente. E é importante que a administração demonstre para a sociedade que ela é correta, não apenas que seja correta, que ela também é correta, independente de o que está sendo demonstrado. É verdade. E nesse ponto é importante, por isso que a importância trouxemos você aqui, Jacques, exatamente para mostrar isso, de que se fala tudo na vida. Eu gosto muito disso. A gente fala muito a gente vai numa viagem, a gente mira muito no ponto final, mas a viagem também é o caminho. Então, às vezes eu vou daqui para Recife, mas eu passo por Maceió, passo aqui em Sergipe, vejo paisagens. Então, o caminho também faz parte da viagem. E a chegada depende da viagem em si. Então, a gente olha muito, tem uma tendência de olhar exatamente ali o final. Quando a viagem se constrói passo a passo. E a excelência daquele ponto final vai depender do passo a passo. Por isso que é importante ter a gestão íntegra, a todos os setores. Não existe um setor só na organização. É sempre um passar de ser... O processo passa de um setor para outro e é importante a integridade em cada setor, que isso vai formando um fio condutor até chegar à excelência no final. Então, a gente estava até comentando um pouco antes daqui iniciar a nossa conversa, de que se fala muito o combate à corrupção e é importantíssimo que tenhamos órgãos de polícia, os ministérios públicos federal, estadual, o Ministério Público, de uma maneira geral, trabalhando com as denúncias e os inquéritos penais, mas, na realidade, isso aqui é importante porque sempre haverá um resíduo de corrupção. Mas, se a gente puder trabalhar antes, com controles efetivos, ética e integridade, para que a gente não precise chegar nesse ponto, isso é muito relevante. E para que as organizações sejam fortes, precisa que a sociedade cobre. A sociedade cobrar, às vezes entender esses mecanismos de que precisa realmente ter, que as organizações tenham código de ética, que façam adesão a programas de integridade, que tenham compromisso com o resultado, porque também eu digo, quando a política pública é eficiente, tem menos espaço para a corrupção. Então, é muito importante que tenha essa visão como um todo. E aí, entrando aqui no nosso último assunto, todo final de ano, essas redes de controle que você falou anteriormente, que aqui em Sergipe é o Foco Sergipe, e você é coordenador, todos os anos as redes de controle faz campanhas, eventos em alusão ao Dia Internacional de Combate à Corrupção. E esse ano a rede de controle aqui, o nosso foco, está trabalhando acho que uma campanha muito interessante sobre que a fiscalização da boa aplicação de recurso público é da nossa conta, ou seja, a conta de todos nós cidadãos, e que a garantir a excelência na gestão é o foco, fazendo alusão ao foco. E focando exatamente na excelência na gestão e na prevenção. Porque realmente há uma correlação, né? Então, quando a gente consegue prevenir a corrupção,
haverá excelência na gestão. Como é que está funcionando isso, meu amigo Jackson? Então, esse é o primeiro, né? A gente está até trazendo exatamente para todos o conhecimento sobre o que é que a gente vai fazer, porque normalmente a gente realiza um grande evento, né, naquela semana ou próximo dela, em comemoração ao Dia Internacional de Combate à Corrupção. Mas esse ano a gente vai trazer o assunto para a pauta, o assunto prevenção à corrupção para a pauta, através de eventos como esse, né, podcasts, lives, para que não fique restrito apenas ao dia do evento. O dia do evento vai ser o ápice, vai ser o coroamento de uma série de ações que a gente vai fazer, divulgando para todos, divulgando na mídia, colocando o assunto prevenção à corrupção para discussão no nosso Estado. Então, a gente espera alcançar esse objetivo exatamente atacando o problema da corrupção via prevenção e seus mecanismos. Pronto, já estou sabendo, fazendo aqui os spoilers, de que há muita coisa boa sendo pensada. Acho que as redes sociais, tanto o Foco como dos órgãos integrantes, acho que vão trazer muitos componentes nesse sentido, que fazem exatamente isso, trabalhar esse lado da prevenção, trabalhar a transparência, que a população possa participar, digamos assim, no site do TCU, o site da CGU, o site do Ministério Público Estadual, o site aqui do Tribunal de Contas. Tem muitas ferramentas de a população conhecer a atuação, conhecer, por exemplo, no site do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, tem um ranking de transparência. Então, se pode admitir um município hoje, ou qualquer órgão que não seja transparente. Temos páginas de indicadores de gestão, que é saber como é que a gestão está indo. Temos resultados de julgamentos de contas. Temos o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, que a gente pode ver se o órgão ou entidade aderiu no site da rede de controle. Enfim, precisamos dessa participação da população. E eu acho que a população deve acompanhar, porque exatamente a intenção, acho que aí, falando também como um órgão integrante do Foco, precisamos da população, precisamos desse apoio da população, cobrando efetivamente que a excelência na gestão aconteça. Então, esse controle social, e aí também uma preocupação importante do Foco, é importantíssimo. E precisamos do apoio da população, não é isso, Jackson? Isso. E é importante destacar que para a população se sentir estimulada a exercer o controle social, que ela é quem é a principal, não interessada, mas o principal agente do controle, que é o controle social, que ela saiba que os órgãos de controle têm essa preocupação, para que não fique uma coisa distante. A sociedade passiva enquanto acontecem os problemas de corrupção. Então, e a gente tem uma função importante, levar essa mensagem para as organizações, ou para a sociedade, de que ela deve exercer o controle social e vai contar com o apoio e as ferramentas dadas pelos órgãos de controle. Porque nenhum órgão de controle consegue se fazer presente a todos os eventos públicos, todos os eventos de execução de despesa pública. Uma vez me perguntaram se, enfim, era um evento do TCU, se o TCU era o grande órgão de controle. Eu disse que não, o grande órgão de controle é a sociedade. A sociedade é quem tem que assumir esse papel e os órgãos de controle estimular e dar ferramentas para a sociedade fazer esse papel do controle social. Isso é fundamental. Então, maravilha, Jackson. Muitíssimo grato pela entrevista, acho que foi muito elucidativa. E fica o convite, né, para todos que nos assistem, acompanhar nesse período aqui, assim, no mês de novembro e dezembro, acompanhe as redes sociais. A gente vai falar muito sobre essa questão da fiscalização, da boa aplicação de recursos públicos, da garantia da excelência da gestão, a prevenção à corrupção. E teremos, se Deus quiser, dia 13 de dezembro, um evento sobre o Dia Internacional de Combate à Corrupção, e que falaremos também desses assuntos, mas haverá lives, acho que dia 21 teremos uma live, eu e Jackson, enfim, muitas coisas para a gente instruir a população e todos juntos caminhar em função da combate à corrupção e garantir a excelência da gestão.
Jackson, meu amigo, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, renovo o convite de todos visitarem as páginas dos órgãos de controle, a rede de controle, rededecontrole.gov.br. Lá você vai encontrar a informação se a sua organização, se o seu município ou a organização que você conhece participa ou não do PNPC, e é fundamental a participação da sociedade. Muito obrigado.